Cervicalgia, gurizada. O cliente de vocês apresenta cervicalgia, uma dor difusa associada à região cervical da coluna vertebral. Um dos fatores que pode levar à cervicalgia é o tensionamento da musculatura da região cervical. E aí nós temos que trabalhar um alongamento eficiente para essa região. Como fazer? Fica comigo, vídeo aula de hoje, nós vamos ver exatamente isso. Então, olha só, na animação que nós estamos vendo aqui no Muscle and Motion, vou deixar a descrição desse canal no YouTube muito bom para vocês aqui no vídeo, o link na descrição desse vídeo. O Muscle and Motion mostra aqui uma flexão cervical. E nessa flexão cervical que nós estamos vendo, eu tenho alguns músculos sendo alongados, o trapézio na sua região superior, o elevador da escápula, os escalenos cervicais, são músculos extensores cervicais, os multífidos, esses músculos mais intrínsecos, eretores da coluna da região cervical, né? Do grupo eretor da coluna da região cervical, que inclusive tem conexão, como nós vemos aqui, na nuca do indivíduo. Esses músculos, ao fazermos a flexão cervical, por eles serem extensores cervicais, serão alongados. Então, aqui, ó, semicapital, músculo capital, o esplênio da cabeça, o elevador da escápula, são músculos que, ao fazermos a flexão cervical, vamos obter esse resultado. Agora, vejam bem, estão conectados à escápula, e aí tem um fator bem importante que depois vou chamar a atenção de vocês aqui, por eles estarem fixados à escápula. Então, tem músculos mais profundos, como nós estamos vendo aqui, bem profundos da região cervical da coluna vertebral, e outros mais superficiais, mas todos são extensores cervicais. E para que eu alongue, eu tenho que fazer a flexão cervical para retirar a tensão dessa região posterior cervical no indivíduo que apresenta cervicalgia. E eu alongar os flexores cervicais, João, os que fazem o contrário, fazer um movimento de extensão ou hiperextensão cervical, sendo mostrado aqui. O esternocleidomastoide já destacadamente alonga nesse movimento que nós estamos vendo aqui. Associar a hiperextensão cervical a flexões laterais, assim como a flexão cervical a flexões laterais também, o movimento rotatório intensifica o trabalho de flexionamento unilateral. Então, eu vou retirando as tensões musculares da região cervical ao fazer isso. Lado direito, lado esquerdo, flexões, extensões cervicais, flexões laterais, lado direito, flexão lateral para o lado esquerdo, associando a movimentos de circunduções cervicais, como está sendo mostrado agora aqui. Esses movimentos vão tensionando e alongando, retirando, melhor dizendo, a tensão de toda a musculatura da região cervical. Então, esternocleidomastoide e os escalenos aqui, ó, está sendo mostrado, o escaleno anterior e o médio, está sendo mostrado que estão sendo alongados nesse movimento de hiperextensão cervical. João, quanto que eu tenho que fazer de hiperextensão? Quanto que eu tenho que fazer a amplitude de flexão lateral? Quanto que eu preciso fazer de flexão anterior da coluna vertebral? Depende do grau de tensionamento e encurtamento que o cliente apresente. Tu vai ter que ir pela percepção de estiramento da fibra. Faz um movimento curto, se ele já estiver sentindo o movimento de estiramento da fibra, já é o suficiente. Se eu tiver que evoluir mais com o movimento, eu vou fazer essa evolução maior do movimento. Então, eu tenho que ir percebendo ao fazer esses movimentos qual é o nível de encurtamento do meu cliente. Dependendo do nível de encurtamento, eu vou ter que ir um pouco mais amplo ou dependendo do nível de encurtamento, um pouco mais curto na amplitude de movimento. E aqui, agora um ponto importante, eu vou voltar aqui, que tem um ponto bem importante para ser descrito. Quando nós trabalhamos com essa musculatura cervical, para distensionar essa musculatura cervical, amenizando uma cervicalgia, se esse for o fator causa, terá uma grande amenização da cervicalgia, eu tenho que estar ligado, por exemplo, o elevador da escápula, trapézio superior, por exemplo, estão conectados à escápula. E quando eu faço esse movimento de tensionamento em flexão cervical para distensionar e alongar essa musculatura, o que pode acontecer como está sendo mostrado aqui, ó? Uma elevação escapular pelo tensionamento dessa musculatura. Só que se eu permitir que a escápula se eleve, como aconteceu agora aqui, eu não consigo obter um razoável flexionamento e extensibilidade dessa musculatura extensora cervical. Então, o que é importante durante esse trabalho? Que eu mantenha a escápula dessa forma que está sendo mostrado agora aqui, ó, em depressão escapular. Como que eu faço isso? Coloco a mão no ombro do meu cliente e fixo essa escápula para baixo. Eu apoio e fixo a escápula para baixo, não deixo a escápula se elevar junto, porque se ela se elevar junto, por mais que eu venha fazer a flexão lateral, cervical da coluna vertebral, eu não teria uma boa extensibilidade da musculatura cervical. Eu necessito estabilizar essa escápula, que tende, uma pessoa que já apresenta encurtamento, se elevar a escápula, como foi mostrado aqui. Pelo próprio ato de
fazer o trabalho de flexionamento tende a elevar a escápula. Então, um cuidado especial nesse trabalho. Flexões cervicais, vejam bem, os músculos mais intrínsecos aos músculos mais superficiais. Associar com rotações em flexão lateral, como eu falei, movimentos de circundução. Posso usar, obviamente, a mão, isso é bem clássico, né? E fazer o movimento de flexão cervical lateral e sagital. Então, vejam, uma flexão anterior associada à lateral entra um movimento em diagonal. Um bom trabalho também de alongamento. Lembrando de fixar as escápulas, isso é um ponto importante. Se as escápulas se elevarem, eu não vou obter um bom resultado. Qual é a amplitude, João? Já comentei. A amplitude vai depender do grau de encurtamento do teu cliente que tu vai fazer, tanto em hiperextensão quanto em flexão. E aqui um detalhe interessante para vocês observarem. Uma ênfase numa determinada musculatura e uma ênfase sendo dada, nesse caso aqui, no elevador da escápula. Por quê? Porque eu estou fazendo mais flexão cervical do que flexão lateral cervical. Nesse caso, mais em trapézio, por quê? Porque eu estou fazendo mais flexão cervical do que flexão no plano sagital. Vou repetir para pegar bem, hein? Nessa primeira ideia, presta bem atenção. Eu estou fazendo mais um movimento ainda em diagonal, mas o movimento, vocês podem perceber que ele é mais no plano sagital do que no plano coronal. É mais flexão anterior do que flexão lateral, cervical. Nesse outro caso aqui, a ênfase sai do elevador da escápula, embora esteja alongando no elevador da escápula, se concentra mais no trapézio, por quê? Porque é mais flexão lateral do que flexão anterior. Então, o posicionamento da fibra e do músculo determina um pouco esse trabalho também de alongamento e flexionamento aqui, tá? Então, são pontos importantes. Por isso que um detalhe importante nesse trabalho é nós fazermos a circundução cervical, como está sendo mostrado, flexões, extensões, flexões laterais, direito e esquerdo, flexões oblíquas em diagonal, né? Não tanto no plano sagital, não tanto no plano coronal, uma direção oblíqua, para que eu trabalhe toda a musculatura e também em extensão, não só no plano sagital, mas associar essa extensão com o plano coronal, fazer um movimento em diagonal. E por isso as circunduções são muito bem-vindas, porque é um entrelaçamento muscular bastante grande nessa região, e para que eu tenha uma eficiência desse trabalho de distensionamento no cara que apresenta cervicalgia. Não perde isso de vista, né? No indivíduo que apresenta cervicalgia, eu preciso dar essa ênfase multimovimentos na região cervical e, salientando novamente, evitar que a escápula se eleve. Para isso, colocar a mão no ombro e fixar, para evitar que durante o movimento a escápula venha se elevar. O que é uma condição, digamos, normal para quem já apresenta um grande encurtamento dessa musculatura. Quando se faz uma flexão cervical, se o indivíduo tem bastante encurtamento da região posterior dos músculos, né, escaleno, elevador da escápula e tal, quando faz esse movimento, curta amplitude, já vai sentir forte a região posterior. Curta amplitude e hiperextensão, já vai sentir forte a região anterior do esternocleidomastoide, por exemplo. Então, essa é uma forma de tu identificar se teu cliente tem agressivo encurtamento, gerando essa cervicalgia, ou não é tão grande esse encurtamento, é o grau de amplitude que ele consegue efetivamente fazer, né? Então, variar esses movimentos nos planos sagital e coronal e biplanares, né? Entre os dois planos, dando ênfase em músculos diferentes, é bastante interessante e importante nessa ação muscular. Então, fica aí a sugestão para vocês fazerem nessas circunstâncias de trabalho. Nesse link que vocês estão vendo aqui, gurizada, vocês vão ser direcionados a uma playlist aqui do meu canal, onde eu apresento vários outros exercícios e uma análise cinesiológica baseada aí nos vídeos, nessas animações muito boas do Muscle and Motion, que está colocado aqui em cima. O canal no YouTube que eu sugiro que vocês passem a acompanhar também. Inclusive, na descrição aqui desse vídeo eu vou colocar o link do canal para que vocês possam acessar, tá bom? Então, ficam aí as sugestões interessantes. Ajudou, agregou? Galera, te inscreve no canal, vamos lá, vamos fazer o canal crescer. Fica informações diárias que eu estou postando, tu vai ter essa informação diária, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então fica aí, fica a dica para vocês. E a sugestão, se inscreva aqui no canal, ajude o canal a crescer e vamos criar uma comunidade forte aqui para agregar os profissionais de educação física cada vez informação mais importante que possa ser útil na prática prescritiva. Espero que a videoaula de hoje tenha sido útil na prática prescritiva. Não perde tempo, se inscreve no canal, tamo junto. Até uma próxima, gurizada. Vamos que vamos, tá certo? Espero ter agregado hoje, ter ajudado. Valeu!